Bem-vindos a essa segunda live, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E eu queria já agradecer Mônica Nunes, Carla Nunes, Marli Fonseca, Adailton Freitas, obrigado pela participação de vocês. E aí, enquanto a gente está fazendo alguns ajustes aqui, a gente já começa logo. Eu peço assim, compartilhem, tá? Compartilhem para o grupo de vocês, convide outras pessoas para participarem desse tema que é fundamental nesses tempos aí em que nós estamos vivendo. E também ao longo da palestra, você tendo alguma pergunta, você tendo alguma dúvida, pode colocar, tá bom? E a gente vai procurar respondê-las com muito carinho e com maior interesse em ajudar, em nos ajudar, tá bom? Então, muito obrigado. Então, só vamos esperar um pouquinho, a gente está fazendo os ajustes aqui, coisa técnica, faz parte, tá bom? Para a gente efetivamente começar a nossa palestra online com esse tema tão pertinente. Perfeito, então, já o ajuste já está feito, então nós vamos começar com o nosso tema, tá bom? E o nosso tema é estratégias de melhoria na gestão do negócio nesses tempos de crise. Por que esse tema é tão importante? Eu sou Geraldo Magela, para quem não me conhece ainda, e na verdade eu sou consultor na área de gestão empresarial. Eu também trabalho na área de coach, sou especialista em coach evolutivo, e em todo esse trabalho, desde que iniciou essa pandemia, em que a coisa tomou essa dimensão, a gente tem dado assessoria, tem dado apoio remoto às empresas, e a gente tem percebido assim, uma série de estratégias, uma série de alternativas, uma série de respostas que as empresas, as pequenas empresas têm implementado, têm buscado e têm ajudado efetivamente. Eu gosto muito de usar essa analogia do mar, como nós temos essa imagem do mar, com vários barcos de diversos tamanhos. É interessante que esse mar revolto, esse mar nessa tempestade, com relâmpago, com ondas enormes, representa exatamente esse contexto assustador, esse contexto de incerteza, esse contexto de medo, em que diferentes embarcações, diferentes tamanhos, como vocês podem ver, tem grandes iates, tem canoas pequenas, tem navio, recreio, tem até jangada, tem canoinha, bote mesmo, cada um nesse grande mar, nesse grande rio, nessa tempestade. Agora, a questão é, estamos todos no mesmo contexto, na mesma tempestade. Agora, a forma de conduzir esse barco, a forma de girar o leme, a forma de manter esse equilíbrio, depende muito da maturidade da gestão, depende muito da atitude mental do gestor, depende muito das estratégias que ele tem adotado no decorrer da crise e até antes. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre isso que nós vamos conversar, tá bom? Agradecer também a Shirley Dantas, boa noite, que está participando com a gente aí. Só lembrando, tendo perguntas, podem fazer à vontade, tá bom? Então vamos lá, gente, estratégia, gestão, tempos e crise. São 4 palavras fundamentais que não só para o pequeno empresário, mas para qualquer profissional. A pergunta hoje é: qual é o meu plano? Qual é o caminho? Qual é o horizonte que eu quero trilhar, o que eu estou trilhando, de forma pensada nesse contexto tão incerto, nesse contexto tão instável? Ou seja, eu estou sendo levado pela onda, ou estou sendo levado pelo medo, ou estou sendo levado pela pandemia, no sentido até da histeria em si, do medo que paralisa. Então, qual tem sido a minha estratégia?
Uma coisa é você falar, tá, eu estou no isolamento social, quer seja profissional, quer seja empreendedor, mas o isolamento social não quer dizer que você está paralisado, é que você está acomodado e que você está inerte. É aí que você tem que pensar, é aí que você tem que avaliar. E avaliar o que? A sua gestão. E quando eu falo gestão, eu estou falando em cima daqueles 4 pilares. O que é uma gestão? Uma gestão ela é composta de pessoas, ou seja, eu tenho uma equipe, eu tenho colaboradores, por mais que estejam remoto, por mais que tenha reduzido o quadro, mas eu tenho pessoas trabalhando comigo. E eu mesmo, enquanto gestor. Então, a gestão envolve a qualidade e a forma como nós estamos trabalhando, essa categoria, essa dimensão pessoas. Em termos de processo, como eu estou lidando com isso, é outro pilar. Estrategicamente, como eu estou trabalhando os meus processos, para que eu possa conduzir esse barco nessa tempestade de uma forma mais adequada. Agradecer também o Jorge Paulo de Lima, boa noite. Eric Ribeiro, boa noite, meu amigo. A Marluce Santana, boa noite, bem-vindos, fico muito feliz. E eu falei do aspecto da gestão, pessoas, processo, clientes. Até conversava hoje com um amigo meu, ele falou, está todo mundo desesperadamente caindo nas redes sociais, se jogando, mas as pessoas não estão entrando na rede social ou nas redes sociais como oportunidade. E por último, a categoria, a dimensão finanças, que envolve a gestão. Então, qual é a minha estratégia para trabalhar essa minha gestão, considerando esses 4 pilares, nesses tempos, nesses novos tempos? É interessante que alguns empresários têm conversado assim comigo, que a gente também tem feito alguns trabalhos remotos de coach, até para ajudar, diante desse contexto, que às vezes a atitude mental, você se perde realmente, tá? Em meio ao medo, em meio à dúvida. E eles falam assim, olha, eu estou rezando para essa crise acabar, para essa pandemia acabar, para esse coronavírus ir embora, para que as coisas voltem ao normal. Eu ainda falo, nunca voltaremos a essa normalidade, quando eu falo a crise, o coronavírus, a doença, com certeza nós torcemos, isso vai passar. Mas as pessoas virão com novos hábitos, os clientes virão com novos aprendizados, as pessoas descobrirão novas formas de se relacionar, de se comunicar, de obter o que ela deseja. Então, assim, é outro contexto. Então, alguns empresários não estão percebendo que essa pandemia, ela traz também um outro olhar. E esse outro olhar eu tenho que ter enquanto eu conduzo o meu barco. Enquanto eu vou conduzindo, eu vou dirigindo, eu vou me desviando das ondas, das pedras, dos tubarões. Mas eles estão esperando que a crise passe para que eles efetivamente voltem a fazer o que se fazia antes. E será uma grande frustração, tá bom? E o último aspecto, que é o tema da nossa palestra, é a crise. Estratégias de melhorias na gestão do meu negócio nesses tempos de crise. E aí, pode parecer até um clichê, uma frase de efeito, mas, amigo, qual é a lupa, qual é o olhar que você tem tido em relação a essa crise? Como que você está trabalhando isso? Nós temos atuado com alguns empresários, com alguns profissionais que ainda dizem, olha, infelizmente, é doloroso, é muito triste o que está acontecendo, mortes, assim, é indiscutível, tá? É um momento que a gente passa de muita tristeza, mas também de muita reflexão, e alguns empresários têm percebido o seguinte, olha, as descobertas que eu tenho feito, o quanto essa crise me tirou de uma zona de conforto, e o que eu achava que era uma ameaça transformou-se em oportunidade, ou seja, eu jamais teria enxergado esse lado, eu jamais teria percebido efetivamente essas oportunidades se nós não estivéssemos nesse contexto do coronavírus, lamentavelmente. Mas é sobre isso que nós vamos conversar, tá? Só lembrando a Chico Oliveira, boa noite também a todos vocês que puderem compartilhar.
a todos vocês, caso tenha alguma pergunta, tá bom? Queira colocar e a gente pode compartilhar a resposta para todos, tá bom? Então vamos lá. Não sei se vocês conhecem, eu gosto muito de usar a analogia da parábola do bambu chinês, para a gente iniciar a nossa conversa. A parábola do bambu chinês, ela narra exatamente o que? Ao plantar o bambu chinês, no primeiro ano você só vê um brotinho e você pensa assim, não vai sair nada, isso aqui deve estar até morto, tá? Deve ter ressecado. No segundo ano não nasce nada, é só aquele brotinho que continua lá, que você tem a impressão de que não vai vingar. Terceiro ano, o broto continua, quarto ano da mesma forma, mas no quinto ano o milagre acontece. O broto cresce de forma vertiginosa, atingindo até 25 metros. E aí você fala, tá, mas e aí, nesses 4 anos anteriores? Nesses 4 anos anteriores, o bambu chinês, ele ficou fincando raízes no subsolo, fortalecendo as suas bases, para que na medida que ele surgisse realmente e crescesse os seus 25 metros, ele suportasse intempéries, tempestades, ventanias, e o mais importante, geralmente o bambu chinês ele nasce em grandes florestas de bambus, ou seja, ele não fica só, tá? Ele está sempre em grupo. E qual é o ensinamento da parábola do bambu chinês nesse contexto? Algumas empresas perceberam exatamente isso, exatamente por não ter, e alguns profissionais, algumas pessoas, exatamente por não ter me preparado em termos de base sólida, em termos de gestão, em termos de atitude mental, em termos de postura empreendedora, cuidando de pessoas, processo, cliente e finanças. Hoje eu estou nesse mar revolto, nesse mar agitado e tentando ao mesmo tempo arrumar a casa e ao mesmo tempo impedir que esse barco naufrague. Então a história do bambu chinês é só para a gente tirar essa lição, tá? Se temos que arrumar a casa enquanto tentamos sobreviver, que façamos isso, mas que a gente também consiga extrair essa lição e perceber o seguinte: a empresa é uma entidade viva, ela precisa ser cuidada nas suas bases. A gente precisa ter solidez para quando as crises, as tempestades, os tubarões, as grandes ondas acontecerem, a gente conseguir conduzir esse barco da melhor forma possível, impedindo que ele naufrague, tá bom? Então essa é a mensagem do bambu chinês. O Ender Quintero, bem-vindo, já está pronto lá na palestra, só lembrando, pode fazer perguntas, pode fazer os seus questionamentos, tá bom? Então vamos efetivamente mostrar de forma geral os 4 pilares. Eu gosto muito de usar essa imagem porque ela ilustra perfeitamente o que? O crescimento, a lucratividade, o fortalecimento de qualquer empresa e o sucesso no negócio, ele depende dessas 4 colunas, não tem como. Você tem que cuidar das 4 de forma clara, de forma eficiente, adotando as melhores práticas e as melhores estratégias. E hoje nós temos orientado, nós temos apoiado de forma remota, de forma online, alguns empresários nos mais diferentes segmentos, e diferentes empresários têm focado em um ou mais desses pilares. Alguns têm olhado hoje para conduzir esse barco da melhor forma, o pilar finanças, porque o pilar processo e cliente ele já tinha mais ou menos estruturado. Alguns desesperadamente estão descobrindo que eles nunca cuidaram efetivamente do pilar clientes e agora está tentando se ajustar, se adequar. Outros, o pilar pessoas, ele nem enxergava, tá bom? Ele enxergava funcionários que estavam lá para funcionar. E hoje ele percebe que ele precisa de pessoas para ajudar o barco a ser conduzido nessa tempestade, nessa loucura toda. Então é sobre isso que nós vamos falar e a gente vai citar alguns exemplos de algumas empresas que têm trabalhado, que têm adotado algumas práticas, que têm feito
adotado algumas estratégias que têm ajudado muito, tá bom? No que se refere a finanças, vamos lá, que é a primeira preocupação de todos nós, profissional, empresa. Alguns empresários têm adotado a estratégia do Pareto, perfeito. Não sei se vocês já ouviram falar do Vilfredo Pareto. Ele é um economista, um sociólogo italiano, que lá por volta de 1800 ele desenvolveu uma teoria que hoje a gente traduz na regra dos 20-80, ou seja, 80% dos resultados são produzidos por 20% das causas, ou seja, a regra dos 20-80. 80% das minhas receitas, se eu for analisar, de repente é gerada por 20% dos meus produtos ou dos meus serviços. 80% das minhas despesas mensal, elas estão focadas ou estão condensadas em 20% de categorias de custo. Então, o que alguns empresários têm feito? Primeiro, eles têm olhado a categoria de custos dele para identificar o seguinte: quais são os 20% dos meus custos que representam 80% das minhas despesas mensais? Qual a importância disso? Porque às vezes o empresário fica desesperado e fala: vamos começar, vamos cortar cafezinho, vamos cortar papel, vamos cortar água, estou brincando naturalmente, mas começam a fazer cortes que não tem impacto nenhum, que só reflete desespero, ou então no máximo uma mesquinharia que não vai ajudar em nada. E quando a regra dos 20-80 é exatamente o que? Avalie efetivamente aquilo que tem impacto nos seus custos. Avalie efetivamente aquilo que tem impacto nos seus negócios. Então, primeira questão, como a gente está trabalhando com a padaria, pegue teus custos, coloque na ponta do lápis, verifique o total e depois avalie. Deixa eu verificar quais são os 20% dos itens desses custos que representam 80% das despesas mensais. E a partir daí você analisa: eu consigo fazer alguma coisa, eu consigo reduzir, o que é que eu posso fazer para melhorar? Por exemplo, o empresário identificou, a Emily Azulay entrou, boa noite, bem-vinda. Olha, Magelo, o meu Prolabore, ele é bem expressivo nos meus custos. Eu falei: então comece a rever, você está num outro contexto. Será que é possível continuar? Quando eu falo Prolabore, eu falo o seu salário enquanto dono. Então, a primeira regra: aplique a regra do Pareto na sua empresa, nos seus custos. Identifique quais são os 20% dos custos que representam 80% das despesas mensais. Agora, alguns empresários, eles não têm esse hábito de controle específico, aí fica mais difícil, tá? E a partir daí começa a redução. O que eu posso fazer para reduzir? O que eu posso cortar efetivamente, sem comprometer o atendimento ao cliente, sem comprometer a operação do negócio de forma efetiva, tá bom? E aí você começa a fazer de forma estruturada a redução, tá? Bem-vinda também, Mesulan Queiroz, boa noite, minha amiga, estamos junto. E continuando, cuidado com o custo fixo. Por exemplo, a gente está trabalhando numa empresa, ele conseguiu fazer o levantamento dos custos totais, e aí quando ele foi identificar, ele percebeu que o custo fixo dele representava 43% dos custos totais, quando a média de mercado estabelecia que o ideal seria que os custos fixos dele estivessem entre 15% e 20%. Quando eu falo custo fixo, são aquelas despesas em que você, operando ou não, elas vão bater na sua porta no final do mês, tipo aluguel, água, luz, telefone, o salário, seu Prolabore. Então, enquanto a média do mercado, e você tem pesquisa que mostra, em que diz que os meus custos fixos não podem ultrapassar 20%, entre 15% e 20%, no caso desse empresário estava em 43%. Qual o impacto disso?
no preço, na competitividade, porque qualquer empresa que entre com uma estratégia mais agressiva, promocional, que tem um custo fixo inferior, vai ter mais vantagem do que esse empresário. Então, olha seu custo fixo também. A Vanessa Rezende, boa noite, bem-vinda. Muito obrigado. E lembrando, podem fazer as perguntas que vocês quiserem, a gente vai tentar responder e compartilhar, tá? Então, avalie, olha seus custos fixos e fortaleça o pulmão da empresa. Qual é o pulmão da empresa? Seu fluxo de caixa. Alguns empresários não têm esse controle. E o mais importante, o caixa da empresa e a carteira é a mesma coisa. Os gastos pessoais e os gastos da empresa é a mesma coisa. E aí começa a olhar. A Newton Alves, boa noite. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Então, olha seu fluxo de caixa, entrada e saída. Eu nunca fiz esse registro direito. Tem empresa que é assim, olha, como está entrando e saindo dinheiro, está entrando, eu estou pagando, então, geralmente está girando tudo. Então, eu não consigo ver o encontro de contas, mas eu sei que está dando, que eu estou vivo. Amigo, é nessa hora, no mar revolto, que você começa a perceber se está dando ou não. Porque agora as coisas vão ter que se encontrar. E aí tem algumas pistas. Conheça teus gastos, que nós já falamos. Crie outros produtos ou serviços. Por exemplo, a gente tem trabalhado com algumas pizzarias que têm criado combo, tem criado voucher, tem criado venda por assinatura. Nós temos trabalhado com salão de beleza, com supermercado, temos trabalhado com confecção. Todos têm criado novos produtos para se adequar a esse novo contexto, até para sobreviver. Ou seja, eu tenho que pensar fora da caixa agora, eu estou noutro contexto, eu estou noutro ambiente. E o mais importante, fidelize o cliente. Algumas empresas, desesperadamente, estão só migrando para as redes sociais, mas assim, estão invadindo as redes sociais como se fosse um alto-falante, gritando desesperadamente, me comprem, me socorram, mas não tem fidelização. Por exemplo, a gente está trabalhando com uma outra empresa, o empresário ainda falou, Magela, se Deus quiser isso vai acabar, porque é terrível atender o pessoal pelo WhatsApp, é muita pergunta, eles são muito chatos, perguntam demais, querem detalhes de tudo. Eu falei, amigo, mudou. Você está acostumado com presencial. O que é que você está fazendo para que esse cliente sinta que ele é importante para você? A palavra da vez hoje é empatia. Nós estamos em casa, isolamento social, carentes, às vezes distante de quem nós amamos. E aí, qualquer empresa que souber traduzir num gesto de empatia, de carinho, quer seja na entrega do serviço, quer seja no atendimento, quer seja em promoções que realmente reforce esse carinho, com absoluta certeza vai sair na frente. Então, fidelize o cliente. Mas eu não trabalhava nem com cadastro de cliente, piorou. Você vai ter que correr atrás. E usa a estratégia que alguns têm adotado de pré-venda. Em alguns casos, a venda de voucher, ou seja, a venda antecipada, em algumas categorias de empresa vale a pena, porque em termos de custo, pode não haver muita alteração no futuro, mas, por exemplo, em alguns setores é complicado você fazer uma venda de voucher agora para consumo futuro, considerando o segmento, e se os custos efetivamente mudarem, você vai ter problema, muito embora você vai ser socorrido no curtíssimo prazo, tá? Sara Furtado, boa noite, bem-vinda, estamos juntos. Então, fortaleça o pulmão da empresa. Todos esses pontos aí têm a ver com finanças, tá? Só lembrando, Rodrigo Everton, bem-vindo. Havendo alguma pergunta, pode fazer, tá bom? Ligado a processo, algumas empresas têm usado verdadeiras lupas, tá bom, gente? Olhado os processos de forma bem carinhosa. As 3 categorias de processo, como nós temos aí, tá? Tem os processos gerenciais, que são os processos da direção, quer seja formal ou informal, mas tem processo financeiro, processo administrativo, os meus processos lá de planejamento, mas o olhar que nós temos
tido atualmente, ajudado os empresários, é no olhar para os processos de realização do produto. Por exemplo, compra. A gente está numa empresa hoje que ela descobriu que o processo de compra dela é ultra desorganizado. Ela compra todo dia, ela não tem data de compra, ela compra na medida que os colaboradores pedem, e aí ela compra em qualquer lugar, de qualquer jeito. Ou seja, o que ela está fazendo hoje? Ela falou, olha, nós vamos ter só 2 dias de compra no mês. A partir de agora nós vamos trabalhar com solicitação de compra, solicitação interna. Não compro nada que seja pedido informal, eu quero ter controle. E a própria forma de pagamento de fornecedor, que havia um descasamento, ou seja, às vezes os maiores valores pagos eram nos dias que a receita a entrada era a menor. Então eles estão olhando o processo de compras, olhando assim com lupa mesmo, estão olhando o processo lá de estocagem, ou seja, algumas empresas identificaram que hoje tem produtos que não são na categoria A, estocado, produtos parados que hoje deveria estar gerando fluxo de caixa, mas está lá parado. Mas se ela tivesse adotado estratégias passadas, mas é hora de fazer promoção e olhar com lupa esses processos, sobretudo compra, estoque e produção, tá? Sobretudo ligado à questão de desperdícios. Olha os processos. Desperdícios em termos de transporte, por exemplo, a gente tem trabalhado hoje na questão do delivery, tem muita reentrega, tem muito retrabalho, tem que voltar para fazer, perde muito tempo localizando, não tem um padrão de entrega, tempo de espera, tem que esperar, olha, o fulano tem que fazer isso, Beltrano tem que fazer aquilo, depende de alguém para fazer isso, e se perde muito tempo, ou então em superprodução. A gente produz muito achando que vai vender e não consegue vender e para outro dia. Então comece a olhar os 7 tipos de desperdício. Processamento excessivo não há um padrão, cada um faz de um jeito, e cada um fazendo de um jeito, faz de forma demorada. Vanessa Rezende, Nilson Alves, já falei, Sara Furtado, Rodrigo, também Denise, Juliana Bruche. Ela é fisioterapeuta autônoma e gostaria de saber, posso aplicar esses pilares no meu serviço? Com absoluta certeza, Juliana. Falando em negócio, não tem tamanho e não tem categoria. Você sempre vai ter pessoas, nem que seja só você, tá? Ou alguém que trabalha com você, parte da equipe. O teu processo de trabalho, as tuas finanças e a relação com o cliente, principalmente a relação com o cliente. Não só pode, como deve aplicar e trabalhar, tá bom? E o 7 desperdício, estoque, defeito. É agora que você tem que eliminar, refazer, corrigir. Inadmissível e movimento desnecessário. Vai, busca, volta, começa a olhar isso nos seus processos. E em relação ao delivery, implantou o delivery, profissionaliza, pelo amor de Deus. Não encare o delivery como uma necessidade, encare ele como uma oportunidade. Define o prazo de entregar, mas eu não tenho condições de entregar num prazo curto. Então, coloque um prazo longo, mas cumpra. E se o cliente não quiser, outra questão. Mas olha, eu entrego em 5 horas, mas eu cumpro as 5 horas. O problema é você prometer uma coisa e não cumprir. Erros da entrega, assegure efetivamente isso. O atendimento de excelência, a forma de receber a informação pelo WhatsApp, pelo telefone, é uma coisa fria, uma coisa impessoal. O canal de comunicação, gente, o WhatsApp, por onde eu recebo o pedido, não é o canal de comunicação, porque o cliente vai fazer uma reclamação, só que isso vai subindo essa informação, você perde, porque vai chegando outras por cima daquelas. O canal de comunicação ele é individual, ele é diferente do canal onde eu recebo. Cadastro não tem. Se você perguntar quantos clientes novos a partir da pandemia foram adicionados ao meu delivery, não sei. Eu não tenho esse cadastro e não mede a satisfação dos clientes. Hoje o melhor exemplo de medir a satisfação para mim é a Bemol. Recebeu o pedido, você recebe um link onde você caiu aqui, mas faz parte, tá? Onde você tem que
responder à qualidade do atendimento, do serviço de entrega, tá ok? Então cuida do seu delivery e profissionaliza efetivamente. E a Lourdes também, Lourdes Marques, boa noite. Não consigo passar o slide aqui, só para mostrar para o pessoal. Me ajuda aqui? O outro ponto fundamental é na profissionalização do delivery. Nós temos esse roteiro que nós temos aplicado em algumas empresas, tá bom, gente? Defina um responsável, nem que seja você, mas haja como líder, não como dono, insatisfeito e achando que isso vai acabar para se livrar desse infortúnio, porque é muita exigência. Padronize os processos, tem indicadores para o seu delivery, tá bom? Tem um padrão de atendimento, programa de fidelização, trabalhe isso. Cria uma estratégia para as mídias sociais, para as redes sociais, não é só pegar e colocar panfletagem na internet. Hoje, assim, a criatividade, a inovação, faça diferente. E, finalmente, capacite a equipe. Busque interagir com a tua equipe, por mais que seja remoto, traga a tua equipe para colaborar. E nós temos também livre-se das âncoras. O que são âncoras? É aquele peso que agora começa a puxar o barco para o fundo e pode levar você a passar por esse período de forma bem dolorosa. Liderança egocêntrica, é agora que você começa a perceber o preço que você paga por querer carregar a empresa nas costas e achar que você tem que saber tudo, tem que controlar tudo e tem que ser tudo do teu jeito. O ambiente de trabalho escravizante. Por exemplo, tem uma empresa que as horas extras estão quase proibitivas. As pessoas estão trabalhando demais e não adianta. Não tem como você ter um bom trabalho, não tem como você ter produtividade, as pessoas cansadas e esgotadas. Só quem está ganhando é quem está fazendo hora extra. Da mesma forma, a centralização do poder, quer dizer, tudo é comigo, compra, finanças, administração, produção, estoque. Eu que resolvo tudo e tem que ser tudo passado por mim. E resistência ao desconhecido, não, isso vai passar. Não, vamos ficar quietinho, vamos fazer o mínimo necessário, já já a gente volta ao normal. Essas são âncoras que afundam qualquer gestão. E, sobretudo, a primeira, liderança egocêntrica, centralização do poder. Então, dê uma olhada nesses aspectos e inove com a equipe, gente. Nós temos trabalhado hoje usando o Hangout, o aplicativo, o Zoom, onde a gente faz reunião com as equipes remota e eles têm dado ideias extraordinárias, muito embora não dá para fazer reunião, mas eu consigo reunir essas pessoas num grupo, até no grupo de WhatsApp, e eles têm dado contribuições. Então, use a tecnologia para conectar, para interagir com a tua equipe, verifique as novas tendências. Quando eu falo tendência, essa questão do benefício, por mais que seja doloroso, ter que ficar no isolamento social, mas o benefício de receber em casa, isso não vai passar. E a empatia, hoje, é a palavra da vez. Então, aproveite e coloque isso nos seus processos. Enxergue as várias oportunidades, não encare esse novo momento com uma necessidade de sobrevivência. E tenha bem claro o seguinte, as compras pela internet elas chegaram para ficar, não tem para onde você correr, gostando ou não. E tem empresa até trabalhando horários alternativos, tá inovando, mas tudo ideias trazidas pela equipe e focando no relacionamento mais humano, tá? Ou seja, empatia em receber o pedido, empatia na relação com o cliente, empatia na entrega. Por mais que os meus entregadores sejam terceirizados, não tem nada a ver. Empatia vale em qualquer situação, tá bom? E finalizando, só para lembrar vocês, o tema da palestra é estratégias para melhoria na gestão em tempos de crise. O que a gente está querendo, o que nós compartilhamos com vocês, são algumas ideias, algumas práticas, algumas orientações e reflexões para você aplicar no seu negócio
independente de ser pequeno, médio ou grande, como a Juliana colocou muito bem. Ela é fisioterapeuta, ok, é uma empresa, é um negócio, tá? E aí eu gostaria de fechar com essa frase, essa reflexão que eu gosto muito. Toda crise tem 3 coisas: uma solução e tem, tá, gente? Graças a Deus, vamos passar por isso. De forma dolorosa, penosa sim, mas vamos passar. A humanidade vai passar. Uma data para acabar, em alguns casos vai demorar mais, outros menos, mas vai acabar. Isso vai passar. Agora, o mais importante, uma lição de vida. O que eu estou aprendendo com isso, enquanto empresário, enquanto gestor, enquanto profissional, enquanto pessoa? Essa crise tem sido uma bênção, tem sido uma lição em qual aspecto? Por mais dor, por mais tristeza, por mais temor, por mais medo que ela tenha gerado na gente. Então, use isso como reflexão. Dê uma olhada para a sua gestão, olhando esses 4 pilares: finanças, processos, clientes e pessoas, tá bom? E havendo, assim, o desejo de uma maior solicitação, uma orientação mais específica, pode entrar em contato, tá bom? Geraldo Magela, meu número é 99128-6945, tá bom? 99128-6945, e de repente a gente pode compartilhar com vocês, até de forma mais específica, algumas práticas que as empresas têm implementado. Então, eu agradeço a todos que participaram. Fico muito feliz nessa segunda live. A primeira nós trabalhamos mudança de mindset e nós teremos possivelmente uma outra em maio, tá bom? Então, muito obrigado, fiquem com Deus, podem contar com a gente, podem contar com o Sebrae. E parece clichê, mas vamos passar por isso e sairemos melhores. Agora, em alguns casos, depende da escolha que nós fazemos, mental e profissional, tá bom? Fiquem com Deus e muito obrigado. Estamos juntos e saúde plena para todos vocês, tá bom? Em tempos difíceis como este, todo mundo precisa se adaptar. Mas você, empreendedor, não está sozinho. O Sebrae continua aqui apoiando os donos de micro e pequenos negócios em uma força-tarefa virtual para encontrar soluções e oportunidades para você lidar com os desafios desse momento. E agora, que o cliente não pode mais vir ao salão, o que eu devo fazer? Pelo telefone, no portal e nas redes sociais, estamos aí trabalhando para o Brasil seguir em frente. Fale com a gente. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. No momento em que o mundo inteiro está dentro de casa, a gente vem pedir a você para lembrar de alguém que está bem perto dela. De alguém que há muitos anos está presente na sua rotina, tornando sua vida mais simples, fazendo seus dias mais fáceis e gerando sustento para mais de 10 milhões de famílias. Famílias como a sua, que estão na padaria da esquina, no mercadinho da rua, no açougue, na loja de roupas, na farmácia do bairro. Famílias que dependem de um pequeno negócio. Hoje, pequenas empresas precisam de grandes corações para continuar existindo. É por isso que a gente vem fazer um apelo especial a você. Na hora de fazer suas compras, compre do bairro. Lembre da lojinha do bairro, da floricultura do bairro, da simpatia do bairro. Ajude um pequeno negócio a continuar existindo. Até mesmo aquela pequena compra, nesse momento, pode fazer diferença em um pequeno negócio. Deixe essa atitude ganhar as ruas por você. Na hora de comprar, compre do bairro.